Prezados amigos, que Jesus nos abençoe nesta noite, nos dê paz, nos dê harmonia. Quando nós somos convidados a participar deste banquete espiritual nesse dia de hoje, onde nós temos aqui a palestra de uma companheira nossa, nós temos o passe, o recurso da água fluidificada, o tratamento espiritual. Então, a espiritualidade nos assiste todo o tempo, e aqui nós sabemos que é um centro espírita, é um centro de tratamento, de assistência para todos nós. Então, nós vamos convidar a todos para a prece inicial, realmente com aquela fé e com aquela confiança, porque cada um de nós aqui hoje viemos buscar alguma coisa para a nossa saúde, para a nossa harmonia, tranquilidade. Então, nós convidamos a todos e vamos fazer a nossa prece de sintonia espiritual nesse instante. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, os benfeitores espirituais desta casa, que possam nos ajudar, trazendo a sua assistência espiritual nesta hora. Abençoando a nossa irmã palestrante, abençoando todos nós, em todas as atividades nesta casa, desde a evangelização da criança, até a conversa fraterna e ao tratamento espiritual. Que as suas bênçãos, Jesus, possam se acercar de nós nesse instante. Que possamos levar daqui o melhor fluido espiritual para a nossa vida. Levarmos para os nossos lares a paz, a tranquilidade, a harmonia que todos nós precisamos. Por isso, em teu santo nome, Jesus, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, a bondosa Mãe de Jesus, nós rogamos que nesta hora nos abençoe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. O Frederico disse, é o capítulo 25, buscai e achareis. O item 2. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscai e achareis é semelhante a este. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso. Uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. E assim seja. Meus amigos, toda quarta-feira nós convidamos algum companheiro nosso para conduzir numa palestra as nossas reflexões que tanto precisamos no mundo em que nós nos encontramos hoje. Sempre precisamos, né? Mas hoje, nesses tempos agora em que estamos vivendo com tantos problemas, nós precisamos cada vez mais reflexionar a respeito da nossa situação. E hoje, para a nossa alegria, nós temos aqui a nossa companheira Márcia Ramos. Ela é vice-presidente da nossa Federação Espírita do Estado de Goiás, é presidente de um centro aqui perto de nós, vizinhos, né? Os Mensageiros da Luz. É também coordenadora da pomada Vovô Pedro, aqui na nossa região, no nosso estado, né, Márcia? No nosso estado. Então, é uma companheira estudiosa da doutrina espírita e está conosco aqui para
nos brindar com as sua palestra e sua observação. Fique à vontade, Márcia. Uma boa noite a todos. É uma alegria aqui estarmos. Somos realmente vizinhos, porque estamos aqui na Mansão da Esperança, que é uma das casas que compõe o Grupo Espírita Mensageiros da Luz. Trazemos o abraço do Grupo Espírita Mensageiros da Luz, da diretoria executiva da Federação Espírita. Com muita satisfação, nós estamos aqui para receber as energias de amor desta casa, que realiza um excelente trabalho da divulgação da doutrina espírita. E nós escolhemos o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Vamos lembrar como é que foi elaborado o Evangelho segundo o Espiritismo. É a terceira obra da codificação da doutrina, lembrando que a doutrina ela se baseia em 5 livros, que são as obras básicas da doutrina espírita, e o Evangelho segundo o Espiritismo é o terceiro livro. Quando Kardec começa a ter as intuições, as vibrações, as energias, as orientações do plano espiritual para receber o Evangelho segundo o Espiritismo, as médiuns que trabalhavam com ele, aquelas garotas, já haviam recebido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e aí vem a parte religiosa ou a parte moral da doutrina, e ele se recolhe, ele sai de Paris, vai para uma cidade na região litorânea da França, ali na Normandia, para ficar mais em contato com a espiritualidade, com a natureza, para nos trazer os aspectos morais da doutrina espírita, portanto, a parte religiosa. Esse Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos. Tem a introdução, tem aquela parte toda da apresentação do livro, a assinatura dos mentores que trouxeram a codificação, com Espírito e Verdade à frente, que é o próprio Senhor. E o último capítulo, que é o mais longo, é o 28º, é para ser lido também. O que acontece é que a gente vai até o 27 e depois a gente fecha o Evangelho e não lê o capítulo 28. E o capítulo 28 é muito importante porque ele traz uma coletânea de preces espíritas. Portanto, se a gente quer fazer uma prece para agradecer alguma situação, lá está contando para a gente como é que deve ser elaborada essa prece. Se nós queremos fazer uma prece para uma pessoa que está enferma, lá também, nesse capítulo 28, está trazendo essa informação. E esse capítulo 25 está falando buscai e achareis. Quer dizer, procura que você acha. E para procurarmos, primeiramente, há necessidade que tenhamos a inteligência, o raciocínio, o livre-arbítrio, para procurarmos. Quando a gente fala em inteligência e livre-arbítrio, nós vamos lá nas questões 115, 132, 133 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos assim: como é que nós, espíritos, fomos criados? Claro que não nessa singeleza que a gente está colocando. E os imortais vão dizer assim: todos os espíritos foram criados da mesma maneira. Simples e ignorantes, no sentido de nada saberem, dotados de livre arbítrio. Aí a gente fica imaginando assim uma pessoa muito, muito culta, muito preparada, uma pessoa que a gente admira muito, foi criada da mesma maneira que aquela pessoa que a gente tem uma verdadeira ojeriza dela. Aquela pessoa que a gente não pode passar perto, que a gente fala assim, meu anjo, meu santo não combina com o santo dessa pessoa. Todos nós fomos criados simples, ignorantes, no sentido de nada sabermos, dotados de inteligência e livre-arbítrio. E aí vem a sabedoria de Deus, do Criador. Porque vamos imaginar uma pessoa, vamos pensar um grande musicista, um grande compositor, o Beethoven, as músicas do Beethoven.
Será que Deus, naquele momento, falou assim, agora eu vou criar o Beethoven? Eu criei o Beethoven. Mas naquele mesmo momento, Deus vai imaginar, a gente não vai dizer uma pessoa assim bem negativa para não trazer a energia negativa dela para cá. Mas vamos pensar numa pessoa que a história contou que é muito negativa, a história universal contou que é muito negativa. Aí Deus fala assim, não, agora eu vou criar esse. Claro que não foi dessa maneira. Então, todos nós criados simples, ignorantes, no sentido de nada sabermos, dotados de inteligência e livre-arbítrio. Como é que a gente chega à condição do Beethoven? Como é que a gente chega à condição do Mozart? O Mozart, quem quiser saber mais sobre ele, na Revista Espírita de Paris também, que foi lançada, trazida por Allan Kardec, no ano de 1858, a Revista Espírita de Paris, de 1858, vai contar para a gente como é que é a casa do Mozart no plano espiritual. Para que chegassem a essa condição de grandes compositores, eles foram reencarnando, aprimora numa situação, aprimora noutra, até chegarem à condição de grandes compositores. De igual maneira também aquela pessoa que é um grande cientista, aquela pessoa que é um grande literato, uma pessoa ligada às letras, ligada à ciência, ligada às leis, um grande jurista. Vamos ver, por exemplo, uma história, já que se falou no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, estamos no mês de setembro, o mês que comemoramos os 200 anos da nossa independência. Vamos ver um espírito que está ali no cerne da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrade e Silva, juntamente com a princesa Leopoldina, que depois se tornou a Imperatriz Maria Leopoldina, mas José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele ficou 36 anos morando na Europa, estudando, e foi muito laureado, muito reconhecido pelos acadêmicos da Europa, pelo conhecimento que ele tinha de mineralogia, de botânica, de línguas, de leis. Era um homem muito, muito, muito preparado. José Bonifácio chega ao Brasil, casa-se com uma irlandesa e vem para o Brasil. E chegando aqui no Brasil, ele é o artífice da nossa independência. E um detalhe interessante, que existe um livro que se chama Testemunhos de Chico Xavier. Esse livro foi escrito pela Sueli Caldas, e ele conta as cartas que o Chico trocou, quer dizer, a correspondência que ele teve com o Vantuil de Freitas, que então era presidente da Federação Espírita Brasileira. 21 anos eles trocando correspondência. Muito interessante as colocações deles, dos dois. E aí a gente conclui que as escolhas que a espiritualidade fez para que o Chico tivesse toda essa estrutura, esse respaldo, passa pelo Vantuil de Freitas, passa também pelo Dr. Rômulo Joviano lá na Fazenda Modelo. Mas nessas cartas, num determinado momento, esse livro é editado pela Federação Espírita, vou repetir o nome, Testemunhos de Chico Xavier. Num determinado momento, o Chico, escrevendo para o Vantuil, diz assim: bom que vocês tenham percebido, tenham identificado na figura de Rui Barbosa o mesmo José Bonifácio de Andrade e Silva. E ele continua assim: eu já sabia. Claro que certamente o Emmanuel falou assim, esse que está aí, um reencarnado, Rui Barbosa, foi o Zé Bonifácio. E aí, então, ele fala assim, eu já sabia. E aí a gente pega a biografia de um e pega a biografia de outro. É uma sequência de atitudes, de ações. Por isso, o brilho de Rui Barbosa no cenário internacional, porque ele tinha esse preparo que foi trazido pelo José Bonifácio de Andrade e Silva. E nessas condições que todos nós somos criados da mesma maneira, vai depender de cada um de nós as nossas escolhas. Vamos lembrar lá do filho pródigo, porque ele não teve sabedoria,
ele não teve discernimento, pelo contrário, ele teve uma rebeldia e muito orgulho. A história do filho pródigo. Eram 2 filhos, um senhor com 2 filhos, e um dos filhos diz ao pai, o pai, um senhor de posse, um homem bem colocado na sociedade que ele vivia, e um daqueles filhos diz assim, o pai, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui mais não. Aí a gente fica imaginando assim, que o pai falou, não vai, fica. Ele falou, não, isso aqui deve ser muito chato, muito ruim, muito atrasado, eu quero ir embora. Eu quero que você me dê a minha parte na herança, e podia fazer isso legalmente na região que eles estavam, ali na região da Palestina, e eu quero ir embora. Foi escolha ou não foi? Foi. O que ele vai buscar? Vamos ver o que ele vai buscar nessa história. Pois bem, o pai deu a parte e ele foi. Quando a gente tem assim poder, tem dinheiro, tem beleza, tem saúde, tem riqueza, a gente tem muitos amigos. Os mais antigos aqui, vocês viram que eu não falei velhos, né? Eu falei antigos. Os mais antigos devem lembrar de muitas e muitas histórias que as pessoas tinham muitos amigos dentro de casa, festas, almoços, jantares, e depois, com as voltas da vida, aqueles que perderam tudo isso, eu tinha um amigo que dizia assim, ele era uma pessoa de muita importância no Estado, e depois perdeu o poder, e ele nos dizia assim, está nascendo capim na minha porta, quer dizer, ninguém está chegando aqui em casa para ficar comigo, para me visitar, ninguém está vindo aqui, está nascendo capim na minha porta. Então, enquanto esse jovem tinha dinheiro, ele teve muitos amigos. O dinheiro foi escasseando, e os amigos também. Escasseando, amigos também. No final, ele não tinha absolutamente nada. E aí ele precisava de sobreviver. Ele começou a trabalhar para cuidar de porcos. A maior afronta que pode fazer um judeu é falar para o judeu que ele vai cuidar de porcos, porque Israel, até hoje, o judeu não come porco e não pode criar porco na terra de Israel. Então, ele foi cuidar de porcos e colocava as comidas, e a gente sabe quais são as comidas que os porcos comem, nem aquilo ele podia comer. Num determinado momento, ele naquela aflição, naquela tristeza, naquela decepção pela escolha equivocada que ele fez, pelo buscar equivocado que ele fez, e aí a gente fica pensando assim, agora sou eu mesmo pensando, né? Que à noite, a hora que ele dormiu, os espíritos mentores, porque todos nós temos um espírito que nos ampara, nos protege, nos abençoa, os espíritos mentores disseram para ele assim, volta para sua casa. Isso chama-se emancipação da alma, durante o período do sono, que está nas questões 400 a 412 do Livro dos Espíritos. Chegando em casa, confiram lá. Volta para sua casa. E ele caiu em si, porque a palavra colocada pelo evangelista é exatamente essa, ele caiu em si e voltou para casa. Ele fez a escolha correta de voltar para casa. Mas, naquele momento, o pai poderia ter dito assim, não, já que você fez tudo errado, se vira. No entanto, também o texto do Evangelho vai nos dizer que o pai, quando viu o filho apontando lá na estrada, e aí a gente fica pensando, uma estrada poeirenta, cheia de buraco, estrada vicinal, estrada de chão. O pai saiu correndo para encontrar com o filho, nos mostrando que o pai estava esperando, estava na espreita, esperando aquele filho retornar. E ele diz assim, porque o menino estava descalço. Descalço eram somente os escravos. E ele também estava com os cabelos raspados,
essas simbologias que a gente vai vendo, tudo isso tem um significado muito profundo, porque o judeu, o ortodoxo, é aquele que tem até aquelas trancinhas no cabelo, que a gente vê nos filmes. O judeu não pode encostar lâmina perto do rosto, do couro cabeludo, porque isso era uma atitude própria dos romanos, e eles eram dominados pelos romanos. Então o pai chega, vê aquela cena, ele roto, sujo, maltrapilho. Ele era dono de uma propriedade enorme ali. E o pai beija o rosto dele. Então, esse beijo do rosto é o beijo do perdão. É o beijo do perdão. E diz também assim, para os funcionários que estavam lá próximos: coloca o sapato, a sandália, coloca o manto, coloca o anel. Então, quer dizer, naquele momento, ele caiu em si, ele teve essa sabedoria e ele voltou para a casa do pai. O restante da história a gente conhece, que o outro filho ficou muito enciumado e também achou que o irmão não merecia. Muito parecido com todos nós, que a gente sempre acha que nós é que temos precisamos ou necessitamos das melhores regalias. Então, a história do filho pródigo nos mostra a importância de termos a sabedoria, e a sabedoria está sempre aliada à humildade, e são colocações trazidas pela própria doutrina espírita, quando Kardec pergunta aos espíritos. Vamos ver uma questão muito interessante que ele pergunta aos espíritos: o que seria caridade no entendimento de Jesus? E os espíritos vão responder a ele assim: a caridade no entendimento de Jesus é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Essa questão é 886, lá do Livro dos Espíritos. O pai não perdoou o filho naquele instante, não foi indulgente, não foi benevolente, então ele usou da mais pura caridade para realizar esse trabalho. Nós, quando encarnados, também em um determinado momento, nós imaginamos assim: vamos lá no centro espírita, e muitos devem ter chegado porque procuraram em outros lugares, não encontraram o consolo, o amparo, e alguém falou assim, sugeriu: vai lá no centro espírita, de repente pode ser que até resolva. E quando nós fazemos os acolhimentos fraternos, as pessoas nos dizem assim: foi o último lugar que eu cheguei, não tinha mais nada, já tentei de toda maneira, e esse é o último lugar. E aí a gente pensa, por que não vem primeiro aqui? Porque muitas e muitas aflições poderiam ter sido minimizadas, resolvidas as nossas questões, porque a doutrina espírita vai nos orientar como podemos fazer as melhores escolhas. E o detalhe é que na doutrina espírita não existe a palavra não e nem proibido. Se nós observarmos o decálogo, que são os 10 mandamentos, tem todos: não pode matar, não pode furtar, não pode desejar a mulher do próximo. São as leis mosaicas, que é a base de todas as leis do mundo. Está ali, da justiça do mundo, está embasada em Moisés, primeira revelação. Mas se nós pegarmos a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, atribuídos a Moisés, e atribuídos porque lá fala da morte dele, portanto não foi ele que escreveu os livros, mas é atribuído a eles. Nesse livro, a Torá, que é a Gênesis, o Números, Deuteronômio, Levítico, Êxodo, não exatamente nessa ordem, mas são esses os livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, tem 613 artigos de lei. 365 artigos de lei são negativos, não pode. Pode chegar lá e procurar lá. Não pode comer carne de porco, não pode comer carne de peixes necrófilos, não pode isso, não pode aquilo. Há uma série de situações que não pode fazer. Essas 613 leis é somente para os homens, sexo masculino. As mulheres só têm 3 leis. Aí você já não vai observar o que é as 3 leis para as mulheres. Não foi bem dessa maneira, presta atenção. A primeira lei é acender a vela da casa, porque mulher tem que trazer harmonia. Então, essa vela tem vários significados. A segunda lei é o banho da purificação. A terceira lei,
ajudar o homem a cumprir as 613 leis. Olha só. Então, foram essas leis de Moisés. Não tem, então, muitas e muitas proibitivas. Na doutrina espírita não tem um momento que fala assim, você não pode. Mas a doutrina espírita vai dizer assim, não deve. Porque se você proceder dessa maneira, a consequência será essa. Porque ela nos apresenta a lei de ação e reação, de causa e efeito. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz assim, tudo me é lícito, nem tudo convém. Então, ele está contando para a gente, tudo é lícito, eu posso fazer desde que não seja uma proibição por lei, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso sair daqui agora, fazer agora, eu vou sair daqui e vou lá no centro de Goiânia. Posso, devo, não devo. Porque é muito perigoso, por questões de segurança, eu sair daqui e ir lá no centro de Goiânia uma hora dessa. Ninguém me proíbe, não, eu posso ir. Tudo me é lícito, nem tudo convém. Existe um filósofo alemão que se chama Immanuel Kant, e ele diz assim, se eu não posso dizer que fiz, não faça. Então está nesse mesmo roteiro do poder fazer e se devemos fazer ou não. Mas Jesus vai dar um outro paradigma, uma outra orientação a respeito da escolha. Porque por onde Jesus passou, aquela multidão de pessoas o acompanhavam. E essa multidão de pessoas acompanhava exatamente pelas aflições. A aflição é que não falta na vida, desde que o mundo é mundo, a aflição é por todo lado. Quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito, é porque eles estavam sendo escravizados, sofrendo muito, então eram muitas e muitas aflições. Ele escolheu, orientado por Jeová, o Deus dos judeus, a seguir para a terra da promissão, que ele não chegou a adentrar a terra da promissão Moisés. Então, por onde Jesus passava, era aquela multidão de pessoas. Vamos ver o livro Há 2000 anos, Emmanuel, é a biografia dele, do senador Publio Lentulus, quando ele fala que escolheu na calada da noite para encontrar com Jesus, porque ele era uma autoridade, ele era um senador, ele não podia se expor de qualquer maneira, para se encontrar com Jesus, e aí a gente vê Jesus dizendo a ele, senador, por que você veio de noite, por que você não veio de dia? E ele pensou assim, mas eu sou autoridade. E Jesus, tudo pensamento. E Jesus responde a ele, mas a sua autoridade tem prazo de validade. Tanto é que daí 300 anos o Império Romano do Ocidente caiu, e daí 1000 anos o Império Romano do Oriente caiu também. Quer dizer, foi a derrocada desses impérios que ele imaginava que seriam perenes, seriam para a eternidade. Então, por onde ele passava era aquela multidão. Quando ele chega na casa dos irmãos de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, aquele mundo de gente entrando na casa, dona de casa sabe como é que é, vai ter comida para todo mundo, água, café, não existia café, mas era chá, pão, as comidas próprias daquela região. E a Marta começou a ficar muito preocupada, naquele azáfamo, querendo organizar e ajeitar a vida de todos que lá estavam. E a Maria fez a escolha. Ela sentou aos pés de Jesus. E quando Jesus faz a advertência a Marta, ele não quis nos dizer que a gente tem que ser responsável naquilo que fazemos. Existem compromissos, inclusive o voluntário, as pessoas voluntárias. Essa semana eu recebi um convite de uma pessoa, uma amiga de muitos anos, que eu não a vejo, deve ter uns 5, e ela falou assim, queria encontrar comigo, tal dia, tal horário. E eu disse para ela assim, nossa, nesse dia, nesse horário, não posso de jeito nenhum, eu tenho muitas atividades. Final de semana é o mais puxado para mim. Aí ela respondeu assim, mas é só você deixar esse serviço que você está fazendo e vir se encontrar comigo. Aí a gente nem respondeu, né? Porque ia ser um debate inglório. Porque no momento que o serviço é voluntário, mas eu assumi o compromisso com o serviço, ele não é voluntário mais. E por quê? Porque tem a minha psicologia, a minha condição psicológica, tem os espíritos mentores que estão junto, então tem os espíritos necessitados que estão junto para a realização daquele trabalho, tem os companheiros, no caso da doutrina espírita, tem os companheiros que faz sopa, que limpa o centro, que
trabalha na livraria, e outras situações eu não podemos, de repente, falar assim, agora eu não vou porque eu vou encontrar com uma amiga que muitos anos eu não a vejo. Não. Primeiramente, é a obrigação. E o compromisso nosso com relação à doutrina espírita, nós assumimos lá no plano espiritual. Nós fizemos a escolha lá no plano espiritual por misericórdia divina. A gente está nessas condições, habitando no Brasil, terra da promissão, nas palavras trazidas por Humberto de Campos, coração do mundo, pátria do Evangelho, e dentro do contexto da doutrina espírita. Então, existem muitas situações e nós temos que honrar. Então, Jesus, naquele momento em que a Marta chegou para ele e disse assim, não está vendo, eu estou trabalhando esse tanto, e a Maria está aqui sentada nos seus pés. Fala para ele trabalhar também. A conversa deve ter sido mais ou menos desse tipo. E Jesus, com a sabedoria divina dele, disse, Marta, Marta, a Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte será sempre privilegiarmos o Espírito. Por isso nós vimos no texto, que foi lido agora há pouco, capítulo 25, falando que as nossas buscas também contemplam a lei do trabalho. A lei do trabalho, se nós formos observar lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, e uma das partes, a última parte, vai falar sobre as leis. E ele contempla o codificador em 10 leis. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas. E lá ele vai contemplar as 10 leis. Ele vai começar pela lei de adoração, pela lei natural. Na sequência, ele vai falar da lei do trabalho. Tudo que Kardec fez tem um método, não é assim de qualquer maneira, não. Tanto que quem assistiu o filme vai se lembrar que ele fala do método. E o método, Gabi? E o método? Então, se ele contempla, se está ali a lei do trabalho, é para que todos nós entendamos a importância do trabalho. E ele pergunta aos espíritos o que seria trabalho. E os espíritos vão responder a ele assim, toda atividade útil. Portanto, nesse momento está todo mundo trabalhando. Aqui nós todos estamos trabalhando, porque nós estamos tentando aprimorar as nossas condições evolutivas com as reflexões trazidas pelo Evangelho de Jesus. Portanto, nós estamos realizando nesse instante um trabalho intelectual, o trabalho material, braçal, o trabalho espiritual. Esse é um trabalho difícil. O Raul Teixeira diz assim, que é muito bom ser espírita, e é maravilhoso mesmo. Eu tenho 50 anos de espiritismo, e foi a melhor escolha que fiz na minha vida. E todas as pessoas que passam perto de mim, em algum momento, elas se tornam espíritas também. Muito bom. Agora, não é fácil. Palavras do Raul Teixeira, é muito bom, porém não é fácil. É para quem aguenta, ele ainda completa assim, para quem aguenta. Por quê? Porque nós vamos ter que observar a questão 886 da caridade, mas tem uma outra questão também no Livro dos Espíritos, 642 do Livro dos Espíritos, que Kardec vai perguntar aos espíritos assim, para eu ser feliz, sempre a gente trazendo para as nossas colocações do cotidiano mesmo. As palavras dele são mais rebuscadas, mais bonitas, mas é isso. Para eu ser feliz, basta eu não fazer o mal. Não fiz o mal, também não fiz o bem, eu vou ser feliz, eu vou ter sucesso, o meu espírito vai evoluir. E os imortais vão responder a ele assim, não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem no limite das nossas forças. É necessário fazer o bem no limite das nossas forças. 642 do Livro dos Espíritos. O que seria esse no limite das nossas forças? Todas as pessoas podem fazer algo. Pode varrer o centro, pode fazer a cesta básica, pode ajudar lá na livraria. Estou vendo uma senhora vendendo umas rosquinhas lá fora. Quer dizer, todas as pessoas. Mas eu não posso fazer nada porque eu tenho dor nas costas. Não é novidade. Todas as pessoas têm dor nas costas e elas continuam trabalhando do mesmo jeito. Porque eu tenho essa doença. Todo mundo tem, em algum momento, tem alguma coisa. Por isso que a gente sempre fala que a saúde é relativa, não é absoluta. Nem os bebês não têm saúde absoluta. Relativa. Mas eu não posso fazer nada. Reza. Pede a Deus misericórdia para aqueles que estão trabalhando.
Mas ao invés disso, a gente sempre está lá assim, nossa, mas parece que não varreu direito, parece que não limpou o tanto que precisava. Então, quer dizer, a gente puxa para baixo. E quando nós fazemos isso, nós atraímos os espíritos também nas mesmas faixas evolutivas nossas. Reclamamos, espírito reclamante vai estar junto. Somos orgulhosos, espírito orgulhoso vai estar junto. Preguiçoso, espírito preguiçoso vai estar junto. Tem uma mensagem da Joana, aliás, não é uma mensagem, é um livro, que chama Conflitos Existenciais. A Joana de Anjos Condivaldo. E no primeiro conflito, na primeira dificuldade, ela vai falar da preguiça. E a gente tem preguiça de pensar, a gente tem preguiça de agir, a gente tem preguiça de rezar, temos que ter preguiça até de arrumar a cama, mas deixa isso para lá. Então, quer dizer, nós realmente há necessidade, porque todas as vezes que assim nós procedemos, esses espíritos também vão estar próximos de nós. Por isso é que Kardec vai perguntar aos espíritos, aos mentores, 459, do Livro dos Espíritos, se eles, os espíritos, influenciavam na nossa vida. E a resposta é: os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Aí a gente vai pensar assim, beleza, então eu estou livre, posso fazer o que eu quiser, porque são eles que me dirigem. Vamos lá na 115 de novo. Livre-arbítrio. Fomos criados simples, ignorantes, no sentido de nada sabemos, dotados de inteligência e livre-arbítrio. Portanto, a responsabilidade é de cada um de nós. E quando nós temos esse conhecimento, esse entendimento e colocamos em prática, a nossa vida muda. E quando a nossa vida muda, a vida da nossa família muda, porque a gente passa a entender as pessoas assim, coitado, esse aí está tão perturbadinho, está tão doentinho, vamos rezar para ele. Aí a gente começa a rezar para o parente. Mas aí tem a vizinhança. E a gente vai envolvendo a psicosfera da Terra em equilíbrio, e daí, em algum momento, daqui 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, nós teremos o planeta de regeneração instalado. Modificar o homem e a gente modifica a sociedade. Tanto que tem uma história que era um grande empresário, o filho dele estava junto com ele, estava numa reunião, pessoas decidindo coisas muito sérias do planeta, e o menino está ali perturbando, aquele menino irrequieto, e ele pensou assim, eu vou arrumar uma distração para esse menino. Achou um mapa mundi, o mapa do mundo. O mapa do mundo tem 3% de água e 1% de terra, tudo azul. E ele recortou, fez um quebra-cabeça. Na hora que ele fez o quebra-cabeça, ele entregou para o menino e falou, meu filhinho querido, monta esse quebra-cabeça para o papai. Eu queria pegar o menino pôr de castigo, mas aí vem o conselho tutelar, aquela coisa toda, não pode fazer nada. Monta o quebra-cabeça para o papai. Daí 5 minutos o menino montou o quebra-cabeça. E aí eu falei assim, mas não é possível. Eu achei que ele ia ficar até amanhã pelejando com esse mapa, tudo azul. E aí eu falei assim, como é que você fez, meu filho, para montar o mapa dessa maneira? Aí ele falou assim, papai, é porque de trás, numa outra folha do mapa, tinha um homem. Eu consertei o homem, consertei o mundo. Então, quando nós tivermos esse entendimento de nos consertarmos, de escolhermos nos consertarmos, o mundo estará todo consertado, porque nós fazemos parte dele. Que Jesus nos abençoe, muita paz e a nossa gratidão pelo convite. Queridos irmãos, vamos todos neste momento acalmar a nossa mente, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, lembrando de tudo aquilo de bom que Ele já nos trouxe, de tudo aquilo que ainda precisamos, rogando dele o que necessitamos. Mestre Jesus, que a Tua luz e o Teu amor nos alcance, nos envolvendo, afastando de nós tudo aquilo que não nos faça crescer, reconfortando as nossas angústias, recuperando as nossas energias, acalentando o nosso coração,
dando à nossa matéria o recurso que necessitamos, curando as nossas enfermidades, fortalecendo a nossa vontade e que saibamos amar ao próximo como nos amamos. Que a sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre.